Como utilizar o ClickUp como CRM? Várias pessoas já me perguntaram se é possível utilizar o ClickUp como CRM e a resposta é sim. Eu vou estar te mostrando hoje como você pode fazer isso e eu vou estar trazendo uma ideia de um cliente na prática que já está funcionando. Não sei se você está vendo o meu vídeo aqui, não sei se você está vendo uma bolinha aqui embaixo, mas de qualquer forma o conteúdo vai ser o mesmo. Mas vamos lá. Basicamente, qualquer ferramenta que você consiga ajustar colunas e linhas, você consegue usar como CRM e o ClickUp não é diferente delas. Eu gosto de criar o CRM no ClickUp porque eu consigo centralizar tudo aqui dentro. Então, gestão de tarefas, projetos, processos, documentações, cadastros, enfim, eu deixo tudo aqui dentro. Então, se você já tem uma empresa minimamente estruturada, certamente você tem um processo comercial, mesmo que ele não esteja estabelecido, você tem pessoas que falam com você e têm interesse em comprar o seu serviço, o seu SaaS, o seu produto, enfim, o produto que você esteja vendendo. E eu gosto, como eu falei, de centralizar tudo aqui dentro. Vou mostrar na prática como eu construí esse CRM para um dos meus clientes, tá bem? Então, essa daqui é uma construtora que eu atendo. Ela vende peças pré-moldadas e para usina de energia solar e também realiza construções residenciais. É um nicho bem específico, mas a ideia se aplica aqui tanto ao mercado físico quanto ao mercado digital, de infoprodutos ou de tecnologia. Então vamos lá. Como foi que eu construí esse modelo de CRM? Primeiro, eu deixo numa pasta, eu gosto de deixar uma pasta separada para o CRM. Eu, obviamente, ocultei aqui os nomes. E como é que eu gosto de fazer? Então, eu tenho aqui, eu primeiro começo pelos status, então eu criei aqui essa pasta, e eu deixo aqui uma lista exclusiva para os leads do comercial. De repente, dependendo do seu contexto, faça sentido ter mais de uma lista e você fracionar mais esse CRM. Você pode, dependendo da sua realidade, ter, às vezes, por vendedor, é uma possibilidade? Não é obrigatório. Você pode simplesmente usar aqui os responsáveis e não necessariamente dividir por listas. Então, dependendo da sua necessidade, você pode dividir, mas eu prefiro dividir aqui por responsáveis. Mas vamos lá. Então, eu crio aqui uma lista dentro de uma pasta e a primeira coisa que eu faço são os status. Então, você clica aqui nos três pontinhos, você vai estar zerado sem nada, mas você clica nos três pontinhos, editar status. Em editar status, você vai colocar os status que fazem sentido para a tua realidade. Uma dica: dependendo do teu nicho, pede sugestões ao chat GPT e entrega um pouco de contexto. Então, pergunta: chat, quais status eu poderia incluir dentro do meu processo comercial para a venda de um SaaS focado em atender imobiliárias, por exemplo? E aí ele vai te dar algumas sugestões e você pode usar essas sugestões e trazer para a sua realidade, beleza? Eu não vou entrar tanto no mérito aqui de por que eu escolhi esses status, eu vou dar só uma visão geral, e você pode se inspirar e trazer para a sua realidade também. Então, esse modelo de empresa, ele trabalha muito com lista de leads frios. Então, pessoas que eles encontraram na internet e que eles vão entrar em contato para oferecer algum tipo de produto ou serviço. E aí eu criei um status aqui para listar esses leads, depois um para contato realizado, para gerir esses primeiros contatos. A partir do momento que o vendedor entendeu que esse lead é qualificado, ele vai jogar para qualificado. Depois de qualificado e esse lead foi trabalhado, foi realizada uma conversa, foi entendido a necessidade desse cliente, é feita uma proposta. E a partir do momento que essa proposta é feita, esse lead cai para negociação. Depois de negociação, ele só tem duas opções: ou ele é desqualificado ou ele foi vendido. Eu posso manter ele em negociação simplesmente para fazer um follow-up lá no futuro. Depois da negociação, a ideia é que venha a venda, e depois da venda eu tenho esse lead finalizado ou desqualificado, tá? O desqualificado ele pode ser usado no meio do caminho também. De repente você entrou em contato com esse lead, falou 3, 4, 5 vezes, a pessoa não te respondeu, então joga ele para desqualificado. De repente você estava conversando com essa pessoa, você achava que ela era qualificada, e você percebeu que ela não é. Ela não tem o perfil de cliente que você tinha, não tem problema, é só jogar para desqualificado.
Mesma coisa na negociação, você de repente viu que esse lead, você fez uma oferta, você achou que ele era qualificado, mas na prática você viu que ele não era. Então, desqualificado. Enfim, aqui tem alguns status bem básicos que você pode usar como inspiração, mas lembre-se de adaptar para sua realidade. Beleza? Ok, depois que eu montei os meus status, eu preciso pensar nas minhas colunas. Quais informações são importantes sobre esses clientes? Número um, o ponto mais básico de todos, é o contato. Então você precisa de algumas coisas que são inerentes. Então você precisa de um telefone, às vezes você precisa de um e-mail, às vezes você precisa de, enfim, vai depender muito do teu contexto. Mas aqui, por exemplo, o que é que eu fiz aqui com esse cliente? Quais foram as colunas que eu incluí? Eu coloquei uma coluna de data criada, essa coluna ela já vem automática com o ClickUp. Então, quando você vem aqui em aparecer e esconder, ela já é uma das colunas que já vem criada com o card, você só precisa mostrá-la. Eu já dei aula, inclusive, sobre visualizações, sobre colunas e como fazer essa organização. Mas essa é uma data que, assim que você cria o seu lead, automaticamente ele já vem com essa data e você vai saber quanto tempo ele está no seu pipe. Data de vencimento, eu gosto de colocar a data do próximo follow-up. Ou seja, vai ser sempre a data que você vai entrar em contato novamente com esse lead. Então, alguns estão sem datas, porque esse é um projeto recente, mas a ideia é que você sempre tenha um próximo de ponto de contato com o seu lead e que você saiba quais leads estão com um contato atrasado. Logo depois eu gosto de trazer o campo de comentários, que também ele é aqui em aparecer e esconder. Todos esses três aqui, eles são em aparecer e esconder. Então, comentários é para você estar atualizando aqui os status dos leads. Aqui está zerado porque eu não quis mostrar aqui no vídeo, mas a ideia é que dentro dos comentários você consiga escrever qual é a situação desse lead, o que está acontecendo com ele, em qual situação ele se encontra. Se você clicar dentro do lead, você vai ver que vai ter esse campo aqui do lado direito de comentários. E aí o comentário que você fizer aqui dentro vai aparecer lá naquele local que eu acabei de mostrar. Eu coloquei uma coluna aqui de qualificação. Eu elenquei em muito alta, boa, média, baixa e péssima. Esse critério aqui, a ideia é realmente que ele seja subjetivo. Então, ao passar do tempo, o próprio vendedor vai realmente fazer essa associação. Então, a gente tem uma referência, pô, a gente teve uma base de vendas já realizada, ou a gente já tem alguma movimentação nesse processo comercial. Então, o meu vendedor ou alguém vai conseguir dar uma referência sobre o que é um lead qualificado ou não. Então, eu prefiro fazer uma avaliação associativa do que objetiva nesse contexto aqui. Então, por exemplo, eu sei que esse celular aqui, ele tem um peso. E eu sei que esse copo aqui tem outro peso. Eu sei que esse copo é mais leve que esse celular. Eu não sei quantos gramas tem cada um, mas eu sei que esse celular é mais pesado e esse copo é mais leve. E eu sei que esse copo é mais leve que o celular e o outro copo que eu mostrei. Então, nesse contexto aqui, eu só preciso dessa avaliação associativa, eu não preciso de algo tão específico. Se você tem, por exemplo, um critério de qualificação, você pode incluir ele aqui dentro. Então, eu tenho um critério de qualificação por faturamento do meu lead, por, sei lá, quantidade de unidades físicas, sei lá, você está vendendo para um escritório e quantidade de unidades físicas esse escritório tem pode ser uma opção. Enfim, vai depender muito do que você considera como qualificado. Pessoas com experiência, pessoas sem experiência, enfim. Aí vai um mar de infinidades para esse critério de qualificação e você definir o que é qualificado e o que não é. Nesse contexto aqui também eu coloquei um campo de texto para o produto. O ideal é que quando você tenha um produto mapeado, você já tenha aqui uma lista suspensa ou uma coluna de rótulo onde você possa escolher qual produto você está negociando com aquele cliente. Nesse caso aqui, esse cliente que eu estou atendendo, ele tem é muito variado o tipo de produto que ele pode vender. Então ele vende colunas de concreto, peças pré-moldadas, faz construções, enfim. Então construções de tamanhos diferentes. Então faz mais sentido ter um campo de texto curto, onde o vendedor vai preencher qual produto, como é que a gente vai atender esse lead. E por último, eu tenho uma coluna aqui de relacionamento com o representante. No meu caso,
eu tenho um representante que funciona como um afiliado para o mercado digital e mercado de tecnologia. Então, é como se fosse um afiliado. Só que eu tenho um cadastro desses afiliados. Então, eu tenho um cadastro aqui em outra lista, na minha lista de ativos. Eu tenho aqui uma lista de ativos, onde eu tenho todos os meus representantes. E aqui eu crio um cadastro com todos os meus representantes, de quanto eu pago de comissão, de quando esse representante entrou, qual o contato desse representante, todas as informações importantes sobre ele. E eu vou associar aqui esse cliente, aqui não tem nenhum representante cadastrado aqui ainda, esse aqui é só um exemplo, mas aí eu vou estar associando quando um lead vier de uma indicação. Então, quando vem de uma indicação de um afiliado, que no meu caso não é um afiliado, é um representante, eu vou estar associando esse representante a esse lead dentro do meu processo. Porque depois eu ter um controle maior sobre o que está acontecendo com os leads que um determinado representante indicou. Eu consigo ir lá dentro do representante e saber quais foram os contatos que ele indicou. Enfim, eu consigo me aprofundar mais dentro dessa questão. Beleza? Então, esses aqui são os pontos principais dentro desse CRM aqui. Use ele como inspiração. Campos que eu não mostrei aqui, mas que precisam estar inclusos é o de telefone, e-mail se fizer sentido, às vezes endereço, então, informações cadastrais básicas. E é assim que eu gosto de montar o CRM. Não tem muito segredo, é bem simples, funciona bem simples. Se você tem outros vendedores, você pode usar aqui. Aqui eu não tenho um de responsável, mas eu poderia ter essa visualização aqui, essa coluna de responsável. Cadê? Responsável. Eu posso adicionar essa coluna. Eu posso adicionar outras opções para eu bater o olho e já saber aqui o que está acontecendo com esse lead. Então, eu posso ter visualizações diferentes, de repente, visualizações por produto, visualizações por empresa, por vendedor, enfim, eu posso criar o tipo de visualização que eu quiser. Eu posso criar depois um dashboard para visualizar quantos leads tem com cada cliente, com cada vendedor, quantos leads qualificados tem com cada vendedor. Eu consigo fazer toda essa visualização aqui dentro do ClickUp. Além do mais, eu consigo também, uma visualização muito comum em outros lugares, é visualizar como um Kanban. Então, eu consigo visualizar como Kanban também, da mesma forma. Então, aqui, ó, lista de leads, eu consigo configurar quais informações eu quero ver aqui na capa do lead. Se vocês tiverem interesse em entender como funciona, me mandem aqui nos comentários que eu posso gravar outro vídeo. Mas existem muitas opções aqui para trabalhar com o ClickUp. Eu trouxe alguns pontos básicos para você conseguir entender e aplicar esse modelo de CRM dentro da tua realidade. Se você tem interesse em um acompanhamento mais próximo e individualizado, me chama no Instagram ou no LinkedIn, que estão aqui na descrição. Valeu e até o próximo vídeo.